Olá, seja bem-vindo à continuação da aula 5, parte 2. Vamos agora ao exemplo 1 envolvendo repetição com variável de controle. Exemplo 1. Desenvolva um algoritmo que imprima todos os valores inteiros em um intervalo indicado pelo usuário. Então, temos um intervalo aqui fechado de inteiros, de 1 a 10, por exemplo, de 34 a 102, de 1002 a 1.220, enfim, um intervalo fechado de valores inteiros. E este intervalo será informado pelo usuário. Considerando o intervalo, temos que imprimir todos os inteiros pertencentes a este intervalo. Por exemplo, então, se o intervalo for de 1 a 10, teremos que imprimir 1, 2, 3, 4 até 9 e 10. Pensando o que nós necessitamos então para elaborar este algoritmo. Primeiro, o usuário é quem vai nos indicar o valor do intervalo, ou seja, o valor inicial do intervalo e o seu final. Então teremos que ter variáveis para guardar o início do intervalo e o seu final. Todos os valores, um a um, devem ser impressos, certo? Então, como eu disse, se o início do intervalo for 1 e o final for 10, teremos que imprimir 1, 2, 3 até 9 e 10. 1 a 1 cada um dos valores. Como que então nós podemos acessar cada um desses valores? Podemos utilizar uma variável contadora, um contador. Então, considerando o intervalo de 1 a 10, como acessar 1, 2, 3, etc. Começamos no contador valendo 1 e aumentamos este contador a cada laço, a cada iteração em uma unidade. Então, ele começa com 1, passa a valer 2, 3, 4, até ele atingir o limite final do nosso intervalo, que no caso é 10. Vamos ver isso agora em código. Temos aqui então um algoritmo simples, tranquilo, sem muita dificuldade. Temos aqui a variável contadora, que vai ser o nosso cont, e as variáveis início e fim, que vão indicar os limites do intervalo. Então, solicitamos ao usuário o início do intervalo e o seu final. Guardamos o início na variável início e o final na variável fim. Dessa forma, nós temos o intervalo bem delimitado pelas variáveis início e fim. Agora, como que nós podemos proceder para pegar cada elemento desse intervalo? Podemos usar uma repetição. Pode ser repetição com variável de controle? Perfeitamente. Pode ser repetição com variável, com teste no início? Perfeitamente. As duas formas resolvem esse problema sem a menor dificuldade. Agora, lembrando das aulas anteriores, quando uma repetição envolve limites de intervalos, ou seja, uma variável de controle que vai variar de um valor qualquer até um valor limite, é mais recomendável, lembrando, recomendável não quer dizer que seja mais correto, é mais recomendável utilizar a repetição com variável de controle, ou seja, o comando for, pois nós sabemos exatamente qual deve ser a variação. A variação vai do início do intervalo até o seu final, ou seja, a nossa variável de controle, que é o contador, ele começa valendo o valor de início, vai até o valor de final, que é a condição de parada, e vai variar de 1 em 1. Então é mais fácil enxergar as três etapas fundamentais da repetição numa linha apenas, que é o que nos proporciona o comando for. O while ele faz a mesma coisa sem menor problema, só que cada uma dessas etapas fica separada ao longo do código. Vamos então ao teste mesmo desse exercício. Inicialmente as variáveis início, fim, cont têm lista de memória, já que nenhum valor foi atribuído a elas. Nas linhas 5 e 6, nós lemos do usuário, solicitamos que ele nos informe qual vai ser o início do intervalo. O usuário, por exemplo, veio aqui nos indicou 3. Então a variável início na linha 6 passa a valer 3. Nas linhas 7 e 8, faremos a leitura do maior número do intervalo, ou seja, do seu final. E guardamos na variável fim. O usuário nos indicou 5. Então o nosso intervalo é um intervalo fechado de 3 a 5. Então, fica fácil agora fazer. Então, imprimimos aqui, só para indicar para o usuário, intervalo e fazemos agora a variação. Então, esse intervalo foi impresso
só para facilitar a impressão, para ficar mais intuitiva para o usuário final entender que o intervalo é o intervalo que vai ser obtido agora. Então, ó, temos o for, lembrando, toda variação do for se dá na mesma linha, e aqui o cont vai então de início, que vale 3, até menor ou igual a 5, que é o valor de fim. Lembrando então de aulas passadas, a inicialização da variável da condição, da variável de controle, só é feita no início da repetição. Então a primeira coisa que nós fazemos no for é a inicialização da variável de controle. Então aqui cont recebe início, que vale 3. Então cont vale 3. Logo após, nós testamos a condição. Já que, se por exemplo, se o intervalo fosse de 5 a 7, por exemplo, e fizéssemos uma outra inicialização da variável cont, poderíamos ter algum problema e a condição não seria satisfeita. No caso, a condição ela é satisfeita sem menores problemas, já que cont começa valendo 3 e o fim começa valendo 5. Então, a condição ela é verdadeira. Então, antes de atualizar, nós executamos o comando entre as chaves, que é a impressão do primeiro valor do intervalo, que é o valor de cont, que vale 3. Assim, voltamos na linha 10, atualizamos o valor de cont, que ele é incrementado em uma unidade, passa a valer 4, e fazemos novamente o teste. 4 é menor ou igual a fim, que vale 5? Verdadeiro. Se é verdadeiro, vamos lá, imprimimos o valor de cont, que é 4. Observe que todo o valor no printf está sendo impresso sem nenhum /n, portanto, as impressões estão seguindo na mesma linha, respeitando, é claro, o espaço em branco posto entre aqui o %d e as aspas. Voltamos então no cont mais, cont passa a valer agora 5. Testamos. 5 menor ou igual a 5, verdadeiro. Então, novamente, vamos para o for e imprimimos o valor de cont, 5. Voltamos na condição, na linha do for, incrementando o cont e testando a condição. Cont agora vale 6. Fim vale 5, 6 não é menor ou igual a 5, então a condição é falsa. Se a condição é falsa, nós encerramos a repetição, não há mais nada a ser feito e seguimos ao longo do nosso algoritmo, que por acaso o comando a seguir da repetição é o return 0, indicando o final da execução. Então, observe que dentro de uma repetição com variável de controle, que é o comando for, nós conseguimos imprimir o intervalo fechado entre 3 e 5, 3, 4 e 5. E este algoritmo iria funcionar para qualquer intervalo fechado de valores, desde que o início e o fim desde que o início seja menor ou igual a fim. Na próxima aula, nós veremos o segundo exemplo envolvendo variável de controle.